Mais uma vez, a paz seja convosco. Glorifico a Deus pela sua vida. Foi bom caminhar o ano de 2018 com você. Ainda temos um pouco de tempo para caminhar juntos, mas o ano está se findando. Pessoas vieram, pessoas foram embora, a gente vê rostos novos, é um prazer. Prazer receber a Manu e todas as outras pessoas que estão conosco. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema aceitar Jesus não é apenas aceitar. O aparelhinho está com problema, então eu vou ficar pedindo para a Luísa, vou fazer algum sinal para ela, então não fica pensando que eu estou com algum tique nervoso, não, simplesmente eu vou fazer algum para ela mudar lá, tá? Aceitar Jesus não é apenas aceitar. O ser humano, em regra, ele não tem dificuldade nenhuma em aceitar acordos e compromissos. O problema se dá quando ele tem que cumprir o que prometeu. Aceitar, todo mundo aceita. Dizer sim, todo mundo diz. Agora, na hora de cumprir, é outra coisa. Sociedades, casamentos, amizades, compromissos de compra e venda, em tudo mesmo, sempre tem alguém que olha para o seu benefício. Primeiro eu, depois eu e mais eu. Independente do compromisso que foi assumido. Há umas 2 décadas atrás, aproximadamente, parece coisa de velho, né? Houve uma propaganda na televisão em que um jogador famoso, inclusive Edirene já nos esclareceu isso, que não era a ideia do jogador, mas foi o que ficou. O jogador Gerson, um jogador da Copa de 70, ele estava fazendo uma propaganda, se não me engano era de cigarro, não sei o que era, e aí ele fala assim, porque você tem que levar vantagem em tudo, certo? E aquilo pegou. As pessoas já têm essa índole de buscar o seu próprio benefício e através daquele ícone do futebol, pegaram aquilo como regra e toda uma geração viveu dentro desses princípios e passou para a próxima, e passou para a próxima e chegou até os dias de hoje. Nós temos esse sentimento de que nós temos que ser privilegiados acima de qualquer outra pessoa. Luísa? O versículo que ficou da semana passada é João 13:17, que diz: ora, se compreenderdes estas coisas, bem-aventurados sois, se as puserdes em prática. A vida espiritual é apenas um reflexo desta forma de agir dos seres humanos, porém com consequências eternas. As decisões que nós tomamos dentro do âmbito secular, do nosso dia a dia, eles têm consequências. Mas as decisões que nós tomamos na área espiritual, elas têm consequências eternas. Um louvor, uma situação de dificuldade extrema, muitas vezes nos levam a dizer sim para Jesus e ao cristianismo. Mas a partir do momento em que aquela nuvem passa, em que aquele problema foi aparentemente resolvido, nós esquecemos da promessa que nós fizemos a Deus, de mudarmos o nosso jeito de ser, de ouvirmos a sua voz. É algo que o ser humano faz com outro ser humano, mas que também faz com Deus. Cristãos e cristãos se acumulam nas igrejas, mas pouco tem havido de transformação real por parte do pretenso amor de Deus, amor dos cristãos por Deus. Hoje pela manhã eu dei um exemplo. E eu falava sobre um vídeo que eu vi na internet de um pastor que estava pregando e estava com a Bíblia na mão. Ele estava falando sobre a sua volta. E ele falava dentro do vídeo, falava assim, porque Deus, Jesus Cristo, ele pode voltar neste ano. Jesus Cristo pode voltar neste mês, pode voltar nessa semana, pode voltar inclusive no dia de hoje. E aí um trovão, brrr, e a Bíblia caiu no chão. E aí o foco sai do pastor e vai para a igreja estava cheia e ela fica com 10, 15 pessoas ali, as pessoas reconhecem a vinda de Jesus, o que aconteceu e elas caem de joelho em prantos. O problema é que um vídeo como esse, ele não retrata a verdade, porque a verdade é que devem ficar os 85 e subirem apenas 15. O cristianismo hoje, como nos tempos anteriores, ele está cada vez mais sendo defraudado. Cada vez mais as pessoas elas são cristãos externamente, através de um corte de cabelo, através de uma vestimenta, de uma gravata, de um terno,
de uma coisa ou outra, e as pessoas que estão numa condição diferente, elas são repudiadas, e elas acham que porque estabelecem um padrão de santidade, elas estão dentro do padrão de Deus e elas estão enganadas. O padrão de Deus é Cristo. E o padrão de Cristo não é vestimenta. O padrão de Cristo não é maquiagem, não é nada disso. Se nós formos analisar a figura de Cristo real, uma figura com o rosto que não tem nada a ver com o cabelo cacheado daquela escovinha de Babyliss, nada a ver com aquilo, nada a ver com o olho azul, com não, aquele homem, ele era um homem que ele era comum naquela época, e ele tinha uma cor de pele escura, no tom talvez da cor do Alice, entendeu? Em que as pessoas daquela região, elas tinham este tom de pele, e não tem nada a ver com o nosso branco caucasiano, mas tem muito mais a ver com a condição das pessoas do Oriente Médio, que são castigadas por um sol. E ele não penteava o cabelo, porque não sei se havia pente naquela época, e fizeram uma figura, e olha aquela figura, você fala assim, Jesus. E aí a gente entende o texto de Isaías 53, que diz que ele era reputado como nada, como um coitadinho, como uma pessoa que não era nada. As pessoas, elas acham que o cristianismo é exterior, ele não é exterior, ele é interior. E cristãos, eles se acumulam nas igrejas. Entenda que as nossas guerras, e elas existem, elas não são vencidas com armas. Elas não são vencidas com ideologias ou doutrinas nos lábios, mas joelho e oração. Nós temos perdido isso. Nós temos perdido isso. Quando eu fui lá no Maranhão, a primeira igreja que nós visitamos foi a Igreja Assembleia de Deus. E nós passamos lá 3 dias com aqueles irmãos. E aqueles irmãos chegavam, não 5 minutos antes, como eu estou pedindo para você chegar. Eles chegavam 1 hora antes. E aqueles homens chegavam, mulheres chegavam 1 hora antes para fazer o quê? Orar. Dobravam os seus joelhos e ficavam em oração. Não ficavam conversando, era um tempo de oração. Porque eles entendiam que eles estavam entrando na presença do Deus vivo. É muito sério isso. Aleluia. Nós temos que começar a pesar a nossa importância, o nosso coração em relação a quem é que então nós estamos adorando. O título da palavra de hoje é Jesus se perturba, pois também é homem. Ele é 100% Deus, mas também ele é homem. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 12 em diante. Evangelho de João, do verso 21 em diante. Evangelho de João, capítulo 13, versos 21 em diante. Agora é o momento de você desligar o seu celular, colocar ele no vibracal, matar a sua sede, não com água, mas com a palavra, e você ficar quietinho no seu lugar para você não perder nada que o Senhor venha falar contigo. Evangelho de João, capítulo 13, verso 21 em diante, diz o seguinte: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: se pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a Tua palavra. Nós, Pai querido, nos constrangemos, porque nos aproximamos, Pai querido, do momento da Tua crucificação. Nutrimos o nosso coração, Pai, sentimentos diversos, conforme a Tua palavra vai sendo explanada e discorrida. E nós, Pai, nesta noite novamente nos achegamos a Ti, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, nos dá um recado santo, nos dá a direção. Dirige, Pai querido, e governa as nossas vidas, Pai.
Eu, como teu filho, como teu instrumento nesta noite, quero pedir que o Senhor me capacite, Pai. Que o Senhor possa derramar sobre a minha vida da tua capacitação, do teu amor, da tua graça, da tua ousadia, da tua intrepidez e da tua autoridade, para que a tua palavra seja proclamada como ela tem que ser proclamada. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 13, 21. Quando eu falar o versículo, você já pula para o próximo, tá? Tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Novamente, Jesus começa um versículo dizendo: tendo dito isto. Isto o quê? Gente, o que o texto está querendo te ensinar, uma das coisas é que você tem que ler de uma forma não corrida, mas questionando. Quando você lê tendo dito isso, você vai ter que pensar o que é isso. Isso se refere ao quê? Se refere ao lava-pés. Se refere a Pedro ter falado, não vai me lavar. Ele ter falado que se você não permitir que eu te lave, você não tem parte comigo. Em que ele fala do traidor, em que ele fala como eu fiz, você também tem que fazer. E ele vai dando uma série de instruções nesse capítulo. E aí ele fala, tendo dito isso, Jesus perturbou-se interiormente e declarou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Até esse ponto, Jesus falava em termos bastante indiretos da traição. Ele falava algo no meio de um bate-papo, ele não era direto como ele foi agora. João capítulo 6, verso 70. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Alguns meses atrás nós meditamos nesse João 6,70, em que ele já começava a alertar sobre esse que iria traí-lo. João 13,10, declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E ele vem alertando. Ele vem falando, olha, tem uma pessoa. Quanto mais sagrado se apresenta o ofício de Cristo, quanto mais se aproxima da crucificação e da ressurreição, mais detestável nos aparece a figura de Judas. Não é carro nosso? Não? Quanto mais se aproxima, mais aparece odiável o que Judas vai fazer. E a pergunta é, e Jesus não sabia? Por que ele se perturbou? Por que ele ficou incomodado? Hebreus 4,15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Todas as coisas, o quê? Tudo que eu e você padecemos. Fome, sede, frio, medo, rejeição, todas as coisas que o mundo oferece, todas as coisas que Satanás oferece, todas as coisas que o nosso coração almeja, em tudo Jesus Cristo foi tentado. E naquele momento em que ele vê aquela pessoa que estava do lado dele, em que ele continua investindo, lá em João 6, conforme eu já falei, ele já falou, e ele está tentando trazendo esse homem, porque ele como homem, ele queria resgatar. Apesar de ele saber que as escrituras tinham que se cumprir, ele continua investindo e ele se angustia. Esse sofrimento de Cristo não foi fingido. Ele não se perturbou apenas para estar na Bíblia escrito ou para que os discípulos ficassem de alguma maneira constrangidos. E nos é de grande importância saber isso, porque o seu zelo é mantido como exemplo para nós. Tudo que Jesus faz, ele faz como exemplo para mim e para você. Eu fiz. Como homem eu fiz e você também tem condição de fazê-lo. Como que você lida com isso? Com essa indignação, com essa perturbação de Jesus perante o rompimento de uma pregação ou de uma palavra bíblica? Porque nós vemos isso todos os dias. Como que você reage? Será que você não liga? Será que você passa por cima? Um amigo, uma amiga, uma pessoa que é do teu convívio, age de uma maneira errada, como que você procede? Será que você se angustia? Ou você fala, deixa pra lá? Isso diz muito sobre o meu cristianismo e o seu cristianismo. O cristianismo de hoje está como está, porque as pessoas elas deixam
indo, deixa caminhar. As pessoas elas não se corrigem, não se consertam. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui a alguns momentos e tem a ver com arrependimento e mudança de coração. E as pessoas elas não levam em conta a ação da Santa Ceia, que não tem nada a ver com um ato religioso, e sim como uma celebração da vida. João 13, 22. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Os 12 já estavam de alguma forma desorientados pelas afirmações de Jesus a respeito do seu sofrimento e da sua morte. Jesus começou a falar sobre morte, e aqueles homens eles não conseguiam entender, não combinava com a ação, a aparição de um Messias. E aqueles homens eles ficavam incomodados. Lá vem Jesus de novo com essa conversa. Como é que ele pode ser o Messias se ele vai morrer? Que conversa é essa de morte? Sem dúvida, referências à traição e deslealdade pareciam igualmente obscuras. Talvez alguns se perguntassem, será que essa traição está fora do círculo dos 12? Talvez do círculo dos 70 ou outras pessoas. Será que essa traição foi uma traição sem querer? Porque a gente faz isso, né? A gente comete um dano contra um irmão, contra uma irmã e olha para ele e fala assim, foi sem querer, foi nada. Mas os discípulos também poderiam estar passando no coração dele. Será que a pessoa ela ficou sem, não percebeu e cometeu um delito e traiu Cristo? Será que foi assim? Toda a noção de traição não parecia de qualquer forma ameaçadora, porque eles tinham visto aquele homem fazer o quê? Acalmar tempestades. Gente, eu não estou falando de chuvinha, estou falando de uma tempestade. Em que tem uma música que a gente canta sobre o encapsular do mar, em que aquela onda ela é tão alta que ela é ao ponto de engolir o barco. E Jesus Cristo fala, acalma vento, acalma a tempestade. Eles viram isso. Eles viram Pedro andar sobre as águas através do comando de Cristo. Eles viram Jesus Cristo multiplicar pequenos pães, pouquinhos pães e peixe, e alimentar mais de 15, 20 mil pessoas. Será que Jesus Cristo não poderia lidar com essa traição? E aquilo confundia o coração deles. Será que ele não podia resolver isso? Mas o próprio Jesus se perturbou em espírito, e aí eles começaram a ver que o negócio era sério. Aquele que curou enfermos, aquele que ressuscitou mortos, aquele que limpou a pele de leprosos, fez cegos enxergar, mudos falar, surdos ouvir, ficou angustiado. Somente Jesus, somente Judas em sua ignorância, em sua malícia, pôde mostrar-se insensível a essa ação. O coração de Judas era um coração duro. Satanás, porém, expulsou do coração de Judas toda a reverência, de modo que o mesmo se tornou mais duro do que uma rocha. Não é algo pior para você do que você ter um coração duro, em que Deus fala e você não quer ouvir. É isso que acontece comigo. Com você, pastor? Sim. É isso que acontece com cada um de nós. Nós ouvimos a palavra de Deus dia após dia, seja através de ministrações, seja através de leitura da palavra, seja através de louvores, qualquer forma que seja. Já falei para vocês que inclusive até o olhar um céu lindo como este de Brasília, e você vê aquela maravilha que Deus faz desse céu maravilhoso, e você sabe que é Deus que está por trás de tudo isso, e o seu coração se endurece. Não há nada pior do que isso, insensibilidade. João 13, 23. Estava à mesa, reclinado ao lado de Jesus com um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. João fica numa posição desconfortável porque ele tem que falar dele. Estava à mesa, reclinado ao lado de Jesus, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava. Esse é um versículo que os homossexuais usam bastante. Eu vou explicar para você qual é a condição disso. Pela primeira vez, o discípulo a quem Jesus amava é mencionado. Pela primeira vez, João fala dele mesmo. Ele vai aparecer novamente em João 19, 26 e 27, não tem? Junto à cruz de Jesus.
Ele vai aparecer no túmulo vazio em João 20, de 2 a 9. Ele vai aparecer perto do mar de Tiberíades, logo após a ressurreição de Cristo, em João 21, João capítulo 21. João 21, verso 1 e versos 20 a 23. E ele vai aparecer nos versículos finais, quando a autoridade é atribuída ao Evangelho, em João capítulo 21, versos 24 e 25. A partir daí, essa figura de Jesus e João, ela aparece mais latente. O que aqui se relata por João pode ser considerado na atualidade como sendo indecente. As pessoas olham para essa cena, ele reclinado ao lado de Jesus, e os pensamentos vão longe. Talvez este comentário fosse um comentário mais indecente, talvez há 10, 20 anos atrás. Hoje a coisa está um pouco mais liberada. O que se relata aqui por João pode ser considerado como indecente. Naquele tempo, porém, essa era a forma de se sentar à mesa. Aquele modelo de Leonardo da Vinci, que é uma mesa, entendeu, retilínea, em que Jesus no centro e as pessoas sentadas, aquilo ali é conversa. Não é assim. Entenda que a visão de Leonardo da Vinci é uma visão de séculos depois, como ele achava que era, e não como era na realidade. Os artistas muitas vezes eles querem retratar situações bíblicas, mas segundo a ótica humana. Quando a gente vê, por exemplo, a representação de versículos dentro da língua grega, em que a pessoa traduz dentro de uma língua grega, mas quem fez foi uma forma judaica, você vê coisas gritantes de diferença. Há diferenças, e se a gente não perceber, a gente é enrolado, e nós vamos mostrar para você qual é a imagem correta. Naquele tempo, porém, essa era a forma de sentar à mesa, pois não se sentavam à mesa como fazemos, mas tendo tirado seus calçados, comiam-se reclinados sobre divãs, apoiando-se sobre o cotovelo esquerdo. Por favor, próximo. Era assim que eles sentavam. Havia uma mesa baixa, no estilo filme de japonês, e eles se sentavam. Você vê que eles estão apoiados, independente de estar do lado direito, mas na verdade eles se apoiavam do lado esquerdo. E haviam duas posições que eram posições de destaque: quem estava do lado direito e quem estava do lado esquerdo. Eram as duas posições de destaque. O corpo ficava, portanto, ligeiramente voltado para a esquerda. O lugar mais próximo e íntimo com referência ao mestre era o que se encontrava à sua direita. Quem que estava à sua direita? João. Por isso que ele estava inclinado. E no próximo versículo você vai ver que quando Pedro pede para ele falar, ele estava mais próximo e ele encosta em Jesus. O lugar mais próximo era à direita, e esse lugar era ocupado pelo discípulo a quem Jesus amava, a saber, João. Quem estava próximo à direita de Jesus, nesse caso está invertido, seria esse aqui. Ele está mais próximo de Jesus. João capítulo 13, versos 24 e 25, volta Luli, por favor, volta. Aí. A esse quem? A esse quem? Ó a pergunta de novo, a esse quem? João. Nós finalizamos falando do discípulo a quem ele amava, e ele começa falando: a esse fez Simão Pedro um sinal. Ou seja, Simão Pedro não estava nem à direita e nem à esquerda. Lembra que quando Jesus Cristo quis lavar o pé dele, o que ele fez? Não quero. Havia esse coração de Pedro que era impetuoso. A esse fez Simão Pedro um sinal e lhe disse: pergunta a Jesus a quem ele se refere. Então se inclinou sobre o peito, lembra da imagem? Lembra da imagem? Ele estava pertinho, inclinado, simplesmente ele chegou mais perto. Inclinou-se sobre o peito de Jesus e lhe disse: Senhor, quem é? Não tem nada de homossexualismo aí. Simplesmente é a cultura da época, como as pessoas sentavam, como as pessoas faziam. Tipicamente foi Pedro quem se recuperou primeiramente, e mesmo assustado, fez sinal para o discípulo a quem Jesus amava, para que fizesse a pergunta ao mestre. Então João se reclina mais perto de Jesus e pergunta: Senhor, quem é?
João pode permitir-se esse gesto e lhe pergunta sem rodeios, porque ele era o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha intimidade com Jesus. Por isso que ele podia chegar a Jesus e falar. Pode falar para a Vânia que eu não ligo não, viu? Não precisa se preocupar não. Tá? Entre ele e Jesus não há barreiras. Pedro, porém, não pode tomar a iniciativa. Por que ele não pode tomar a iniciativa? Porque ele não é próximo a Jesus. Ele não está bem perto. Não compreende o seu amor e nem aceita ser amado. Pedro não aceita esse amor de Cristo, mesmo sendo discípulo, João 13:8, disse-lhe Jesus: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. E a primeira coisa que Pedro faz é rejeitar a ação de Cristo. Ele não entendeu o amor de Cristo. Talvez ele pudesse ser escolhido, inclusive, como um que poderia traí-lo, se não fosse a sequência do texto. A barreira que os separa ainda iria aparecer. João 21:15, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, diz o seguinte, João 21:15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ele tinha negado Cristo 3 vezes, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu: apacenta os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Porque até agora você não tem demonstrado que me ama. Você só tem me negado. Você me negou no lava-pés e você acabou de me negar 3 vezes. Você me ama mesmo, Pedro? Assim como o discípulo a quem Jesus amava, por estar imediatamente próximo a Jesus, conhece Jesus e o Pai, Pedro, pelo contrário, ele não o conhece, mesmo tendo andado 3 anos com ele. Pode chegar a Jesus apenas através de outro. Pedro não tem intimidade de chegar a Jesus e perguntar, ele só chega através de outro. E ele só vai reconhecer Jesus Cristo no pós-morte, porque João fala, é o Mestre. João 21:7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, novamente João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ou seja, ele não tinha reconhecido ainda, ele não tinha entendido que era a figura de Cristo, ele colocou a sua roupa, ele devia estar com um bermudão, alguma coisa assim, porque havia se despido e lançou-se ao mar. Pedro, ele age como Jó. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. É duro isso, hein? As pessoas vivem ano após ano na presença do Senhor e não conhecem Deus. Não se rendem ao amor dele. Quantos cristãos vivem nessa realidade? Eu vivo na igreja, tenho 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de cristianismo e Jesus Cristo fala, não te conheço. A luta e a dificuldade vem, a pessoa se desespera. Veja um enterro de um cristão e veja um enterro de uma família não cristã, que você vai ver a diferença. Mesmo que haja cruz, mesmo que haja um pastor, vê a diferença. João 13:26. Respondeu-lhe Jesus a pergunta que foi feita. É aquele a quem eu der o pedaço que vou umedecer no molho. Dito isso, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João estava onde? À direita. O outro lugar de destaque era qual? À esquerda. Jesus Cristo molhou e entregou. Quem que estava à esquerda de Jesus? Ele sabia que Judas ia traí-lo e lavou seus pés. Ele sabia que Judas ia traí-lo e coloca um lugar de destaque. Ele sabia que Judas ia traí-lo e ele oferece o quê? Primeiro pecado, primeiro pedaço. Aparentemente a resposta de Jesus foi dada em voz baixa. O que ia acontecer se uma pessoa como Pedro ouvisse que alguém ia trair Jesus? Ele voava na mesa, porque foi isso que ele fez com Malco, o ajudante do sumo sacerdote. Jesus Cristo, ele fala baixinho. O objetivo dele não é expor ninguém. Os versículos seguintes deixam claro que os outros discípulos não sabiam porque Judas Iscariotes saiu, e nós vamos ver no verso 28, 29 e 30.
E menos óbvio o motivo que levou João a não fazer nada, a menos que a natureza da grave confidência de Jesus tenha deixado ele paralisado. E pior que isso, por que Jesus não fez nada? Ele não acalmou tempestades, como é que ele não pegou e fulminou esse cara? Ele simplesmente deixou essa pessoa ir. Geralmente, em uma festa, o anfitrião, cuja função aqui é preenchida por Jesus, molhava em uma vasilha comum um pedaço de pão e dava para um convidado como sinal de honra ou amizade. Honra? Amizade? Aquele que vai trair? O que a gente faz quando a gente vai cortar o bolo de aniversário? A gente corta, a gente dá o primeiro pedaço para quem? Para a pessoa que a gente tem mais consideração. Sábado agora, a gente estava no nosso penúltimo encontro com as crianças. E aí nós fizemos um bolinho para o Gabriel e para o Rafael. O primeiro bolo, eu não lembro qual dos dois pegou e já foi entregar para o pai. Qual que é esse? É algo que vem de nós. O que Jesus Cristo foi a mesma coisa. Honra? Para esse cara, ele merece a morte. Mas Jesus Cristo não pensa como eu e como você. João 13, 18 e 19. Não falo de vós, de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão se levantou contra mim e me preparou uma armadilha. Eu vos digo agora, antes que o fato aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. No lava-pés se apresentou um mandamento novo, característico da nova aliança: servidão. Nós temos que ser servos. Agora, com esse gesto de Jesus, nós somos advertidos que o amor não só não exclui ninguém, mas ele chega ao ponto de você honrar quem vai te trair. Você entende isso? No sentido, por exemplo, marital? Você entende isso no sentido de uma sociedade, em você estar com uma amizade, uma pessoa em que você sabe que a pessoa está te lesando e você tem que continuar manifestando para ela amor? Você entende como nós estamos longe disso? Como eu estou longe disso, como você está longe disso. Para dar a conhecer o seu inimigo, Jesus faz um gesto de amor para com ele, que além de não o expor, o protege de uma possível atitude retaliadora dos discípulos. Com o pão, oferece sua acolhida até o último momento, oferta-se a si mesmo até o fim e convida Judas: se arrepende, muda. Mesmo ele sabendo que não havia essa possibilidade, Jesus ele vai até o fim. Por uma pessoa que iria entregá-lo à morte. Entenda que Jesus sabia tudo que ia passar por ele. Toda dor, o motivo que ele ia suar sangue, ele sabia disso. E mesmo assim ele continua oferecendo amor. Agora cabe a Judas fazer a sua última opção: aceitar o amor de Jesus ou endurecer-se em sua postura e consumar sua traição. E nós sabemos o que ele optou. João 13, 27, o último versículo. E depois de ter partilhado o bocado, ou seja, depois da última oportunidade de ele se arrepender, entrou nele Satanás. Jesus lhe disse então: o que tem para fazer, faz logo. Ele não fala alto, mas ele fala para aquele homem ouvir. João não diz nada a respeito do pedaço que Judas pegou na mão. Aquele pedaço de pão molhado. Talvez ele tenha colocado no prato, não sei. Mas o que ele está dando a entender ele disse não para Jesus. A não especificação se Judas comeu e se não comeu, tem esse objetivo, mostrar que Judas disse não a Jesus. Ao ter nas mãos a vida, o pão, ele não a aceita, mas decide consumar a sua traição. A luz brilhou através da escuridão, mas a escuridão não a aceitou, não a reconheceu. João capítulo 1, verso 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Igrejas, 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 igrejas que não conhecem a Cristo. Judas recebeu o bocado de pão, mas não o amor. Pessoas recebem a palavra de Deus, mas não entendem nada. Não ouvem nada. Em lugar de quebrantá-lo e levá-lo ao arrependimento, ele reforçou a sua resolução. E nesse ponto, Satanás, e a primeira vez que o nome dele é mencionado, Satanás entrou nele. Percebendo Jesus a atitude de Judas, ele não forçou. Ele lhe mostrou a sua atitude de amor até o último momento. A ação de Jesus não é de repreensão, mas é de mais amor. Mais amor. Você quer ir? Vá.
É algo que Jesus fala a mim e para você todos os dias. Você quer tomar essa decisão? Você quer ir por esse caminho? Vá. Agora é inútil prolongar a situação. Jesus mesmo lhe facilita a saída. Não o denunciou diante do resto dos seus discípulos e deu-lhe plena liberdade de opção, mesmo à custa da sua própria vida. Situação semelhante ocorre com Pilatos, João 19:11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. E o Senhor, Ele continua dando liberdade para você. Não estou falando de salvação. Eu estou falando das decisões do dia a dia. O que você decide. O que você faz. As pessoas continuam optando pela sua própria vontade. Nós estamos aí nas vésperas do fim do ano. O fim do ano está chegando. E as pessoas elas vão fazer uma série de proposições. Uns vão falar que querem emagrecer. Outros vão falar que vão ler um bom livro. A proposição que você tem que ter é você ser mais cristão. Mudar um pouquinho que seja. Que você possa virar de 2018 para 2019 e olhar na tua história dos 365 dias e falar assim: eu não mudei muito, mas eu mudei. Eu não avancei muito, mas eu avancei. Eu estou mais parecido com Cristo. Eu consigo olhar no espelho, ainda consigo ver a mentira, eu consigo ver ainda a blasfêmia, consigo ver a incredulidade, mas eu consigo ver também um pontinho de luz. Eu estou mudando. E o Senhor, Ele não acabou a obra em nós. A obra do Senhor, ela vai continuar paulatinamente, mês após mês, ano após ano, até que Ele venha ou que nós sejamos recolhidos na glória. Como os santos, glórias a Deus, como os santos fazem um progresso gradual, assim vão sendo cheios do Espírito Santo, da mesma maneira, de forma inversa. Os perversos, conforme eles vão seguindo o desejo dos seus próprios corações, eles vão cada vez mais se afundando na sua própria maldade. E o que Jesus Cristo fez, Deus também faz e faz. O que você quer fazer, vai e faz. Romanos 1:28. Um dos textos mais duros da palavra de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que é o que você tem recebido. Nós não temos uma grande igreja, um louvor com instrumentos, nós não temos a cadeira, ela fica desconfortável, tal, mas eu tenho procurado, dentro da minha condição pecaminosa, trazer conhecimento para você. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, não despreze o conhecimento de Deus. O próprio Deus, não o homem, os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É como se Deus falasse: você quer ir? Além de você ir, eu vou preparar uma situação para você fazer. Nesse contexto de Romanos, ele está falando da parte da sexualidade humana. Quer ser homossexual? Vai. E eu vou preparar todo um cenário. Parece que não é o nosso Deus. Parece que está mais a figura de Satanás, mas não é. Ele, para poder impor a mudança e a transformação, ele cria situações que muitas vezes nos constrangem, que nós não entendemos, porque a nossa mente não é a mente de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ele fala que o seu coração ele vai cada vez ficar mais duro e menos sensível à ação divina. Para o quê? Praticarem coisas inconvenientes, para você ir cada vez mais contra a palavra de Deus. Pastor, que Deus é esse? É o Deus das Escrituras, que se você se lesse um pouquinho mais, você ia conhecê-lo. Mas como nós não lemos, como nós dedicamos o nosso tempo, horas a Facebook, WhatsApp, a Instagram e todas essas mídias sociais, não há problema nenhum nisso. Nós nos dedicamos a ver televisão, a ver novela, a ver filme, a ver série, a ver isso, ver aquilo, a trabalhar, tal. Mas quando chega na palavra de Deus, eu vou ler só um versículo. Ele entrega a vida das pessoas a uma mente reprovável para praticar coisas inconvenientes. O que fazer? O que fazer? Devemos andar no temor do Senhor. O que você tem que fazer é separar um tempo dentro do seu tempo para perguntar para Deus, não para mim. Não para mim, eu não consigo resolver nem a minha vida. Você pergunta sobre você, você vai a Deus e fala: Deus, no que o Senhor quer que eu mude? Sabe o que vai acontecer? Ele vai falar para você. Se você vai mudar ou se você não vai mudar, eu não sei.
Se você endurecer o teu coração, o que aconteceu em Romanos vai ser sobre a sua vida. Devemos, pois, andar diligentemente no temor do Senhor, para que não sejamos entregues à fúria de Satanás. E ele está morrendo de vontade de tragar a minha vida e tragar a sua vida. É apenas você dizer sim para ele. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos a tua palavra. Palavra dura, Senhor. Palavra dura, Senhor. Nós precisamos de correção, porque temos nos afundado nos nossos delitos e nas nossas vontades. Sabemos que vivemos em uma situação errada e por comodidade nós não mudamos. Nós não queremos ser expostos. Nós preferimos, Pai querido, macular o teu santo nome, a expor o nosso caráter, a expor a nossa vida, a expor o nosso comportamento. E a tua palavra, mais uma vez, vem, Pai querido, ao encontro desta posição, nos convidando à mudança e à transformação. Sozinhos nós não conseguimos, Pai. Por isso nós precisamos do Senhor. Vamos, Pai, ministrar a Santa Ceia, pedindo a Ti, Pai, que esses elementos que são apenas simbólicos reforcem, Pai, no nosso coração o desejo de Te servir, o desejo de nos submetermos ao Teu querer e à Tua vontade, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem, Pai querido, mantido o nosso coração aberto às Tuas verdades, que nós possamos continuar sendo constrangidos ao Teu amor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Quero convidar